por nossa nação, para que esta bandeira continue verde e amarela, jamais ela se torne vermelha. Essa tem sido a nossa oração por toda a nossa nação, para que Deus guarde um dos símbolos mais belos da nossa pátria, que é a nossa bandeira. Portanto, nesse dia da bandeira, eu faço um apelo para que você ore, clame, interceda para que esta bandeira jamais se torne vermelha. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus, por este que vos fala, e também o Conjunto Coral Saracale, que neste último domingo celebrou o 44º aniversário de Ministério de Louvor na Casa do Senhor. Inclusive, você vai se deleitar agora com esta música, com este belíssimo hino interpretado pelo Conjunto Coral Saracale. Dentro de instantes, também você ouvirá logo mais a palavra que nós ministraremos. Mas antes, deleite-se com esta música. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor, e minha destra não falhará.
carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 11. Nós estamos realizando mais um estudo, a série Contentamento, que é o título, tema de toda essa epístola. E vamos então ler para dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Leamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglórias, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu quero de antemão dizer para os irmãos que nós estudamos quase que todos os livros e quase que todas as epístolas de Paulo no seminário, e muita coisa que a gente estudou, para mim, foi uma reciclagem, um renovo, trazer hoje esse estudo do capítulo 2. Para mim foi um renovo. Confesso a vocês que muita coisa que eu vou passar para vocês, eu antes apliquei ao meu coração, e durante esta semana, alguns dias, enquanto meditava, eu comecei a pensar no que Paulo quis dizer, o que Paulo tentou traduzir sobre este capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 11. E confesso a vocês que é como se eu nunca tivesse estudado parte deste capítulo. Parece-me que foi a primeira vez que eu estava lendo, embora já estudei, como disse, no passado, no seminário, mas é como se eu tivesse tomando conhecimento agora, enquanto estudávamos e meditávamos nessa carta. O título da série é Contentamento. Vale salientar que toda a carta fala de regozijo, de alegria, de contentamento. E Paulo aqui também fala, em especial, sobre o que ele descobriu por revelação do Espírito Santo, a ação, o trabalho que o Senhor Jesus, ele teve que encarar, mesmo sendo Deus, se tornando humilde e obediente até a morte e morte de cruz. Para mim, meus irmãos, ao meu ver, esse capítulo 2, versículos de 1 a 11, é o maior exemplo e o maior argumento que usa Paulo nesta epístola para que os cristãos se exercitem
a prática da humildade. Nesses poucos versículos que eu li para vocês, é isso que nós vamos estudar hoje à noite. A maior virtude que Jesus pôde trazer para aqueles que desejariam segui-lo e servi-lo foi humildade. Por isso que ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E somente Jesus teve autoridade para realmente nos ensinar, porque ele foi o primeiro a dar o exemplo, a lição de humildade. Todos conhecemos aquela parte que ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, a lição deste capítulo, nessa noite que vamos estudar, é que Jesus é apresentado como padrão, como modelo, como referencial, para que todos nós possamos imitá-lo. Ele, portanto, meus irmãos, antes de ensinar, ele pôs o ensinamento prático. Jesus não trouxe teorias, ele trouxe praticidade. E a humildade, meus irmãos, é uma das virtudes do cristianismo, o que o cristão pode revelar através do seu modo de viver, o quanto ele realmente está identificado com Jesus, o quanto ele está identificado com a pessoa do Senhor Jesus. Vale salientar, meus irmãos, que quando os nossos pais pecaram lá no Éden, os nossos pais, que eu me refiro a Adão, Satanás colocou no coração dos nossos pais arrogância, prepotência, petulância, orgulho, espírito e sentimento de grandeza. Quando Satanás tentou os nossos pais: olha, não foi assim que Deus disse a vocês que não comam do fruto da árvore do conhecimento do mal, porque no dia em que dela comer certamente morrerás. Não, não é isso. E Satanás conseguiu incutir na mente, no caráter dos nossos pais, o sentimento de grandeza, de querer ser igual a Deus. Olha, não é isso, não é por isso, é porque se você comer deste fruto, vocês vão ficar igual a Deus. Vocês vão se comportar como se fosse Deus. E aí, naquele momento, Satanás conseguiu incutir na mente dos nossos pais esse sentimento de arrogância, de querer ser grande, poderoso e comparar-se a Deus. Isso está lá no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa foi a palavra, mas Satanás torceu e conseguiu convencer os nossos pais ao ponto deles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo assim a palavra de Deus. Então, ali no Éden, o homem passou a ter no seu caráter, foi forjado no seu caráter, o sentimento de avareza. Inclusive, toda a raça humana foi contaminada, contagiada. Eu e você, todos nós passamos então a ter esse pecado de arrogância, de prepotência, de orgulho, de ambição pelo poder, que passou a fazer parte como estigma de cada ser humano. Estigma este através da arrogância. Por isso, meus irmãos, o homem precisa realmente ter uma experiência com Jesus para viver e conhecer a verdadeira, genuína, real humildade. E somente Jesus teve autoridade para nos ensinar. Somente Jesus pôde realmente nos dar a conhecer o verdadeiro sentimento do que é ser humilde. Nós precisamos, meus irmãos, nesse estudo de hoje, sairmos daqui com a nossa mente completamente orientada, esclarecida a esse respeito.
Porque se não sairmos daqui com esse sentimento dessa lição que Jesus deu, não valeu a pena você estar aqui. Não valeu a pena. Por isso, meus irmãos, o homem precisa realmente conhecer. E para ter esse tipo de conhecimento, ou esse comportamento, você deve conhecer como é importante você ter, em lugar de orgulho, de avareza, de prepotência, ser humilde. Quero também ainda acrescentar, meus irmãos, que quando nós temos um conhecimento da necessidade de nós sermos humildes, nós não vamos mais ter comportamento que seja diferente de alguém que aprendeu com Jesus a ser humilde, e humilde de coração, como ele nos diz em sua palavra. De modo que Jesus, quando aqui esteve, pela sua maneira de, desde o seu nascimento, ele nasceu numa manjedoura, um lugar simplório, humilde, um lugar rude, rusticamente falando. Ele não nasceu num palácio, e a vida dele, toda a vida, foi realmente cheia, repleta de lições de humildade. Ele foi o maior exemplo, ao ponto de dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Que lição Jesus deu de humildade sobre todos os aspectos. Então, meus irmãos, enquanto o primeiro Adão, os nossos pais lá no Éden, teve um espírito de grandeza, de querer ser igual a Deus, o primeiro Adão teve esse espírito de arrogância. Olha, se você comer, você vai ser como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal, você vai ser profundamente, você vai chegar ao patamar de ser comparado a Deus. O segundo Adão, Jesus, sendo Deus, despojou-se de toda a sua postura, de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, de toda a sua majestade, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. É isso que Paulo vai tratar dentro de mais alguns instantes, conforme veremos. E ele veio habitar entre nós, ele veio tabernacular entre nós para servir de exemplo, de modelo, de ensinamentos, tantos que nós hoje podemos dizer realmente, Jesus, como Filho de Deus, como homem e como sendo o próprio Deus, nos deu uma grande lição, deixou uma grande lição de humildade. Vale salientar, meus irmãos, que essa lição de Jesus, ela não estava apenas sobre o viés da humildade, mas ela era uma humildade que estava irrigada pelo amor. Tudo que Jesus fez por amor, foi por amor, e por isso que ele foi humilde. E o Espírito Santo de Deus iluminou o apóstolo São Paulo, para que ele pudesse, através destes poucos versículos, descrever com muita riqueza de detalhes o quanto realmente Jesus, como Filho de Deus e como homem, sendo o próprio Deus, humilhou-se e nos deixou esta grande lição. É por isso que nós vamos ver, a partir do versículo 1 até o 11º versículo, o que Paulo estava querendo dizer quando ele disse, verso 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. O que é que Paulo estava querendo dizer neste primeiro versículo, meus irmãos? Paulo estava mostrando que aquilo que aqueles cristãos deveriam se esmerar, se esforçar para aprender e pôr em prática, eles deveriam ter como sendo orientação do Espírito Santo de Deus. Somente quem está em espírito é que vai entender isso aqui. O homem carnal não vai entender nada disso. Por isso que Paulo disse: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias.
Esse é o exercício ou a prática da humildade em amor, a qual Jesus nos ensina em toda a Escritura Sagrada. E o Espírito Santo revelou isso aqui a Paulo. Isso aqui não foi fruto de estudo, de pesquisa, não. Foi ensinamentos da pessoa do Espírito Santo ao coração e à mente do apóstolo São Paulo. E ele estava passando aquilo para a igreja de Filipos, para que aqueles cristãos se exercitassem nesta prática. Meus irmãos, é muito diferente o que nós vamos deixar aqui como ilustração, quando o cristão, ao invés de estar preocupado e estar se esforçando para aprender a ter humildade e aprender para pôr em prática com Jesus, ao invés disto, está muitas vezes preocupado com outras coisas, com outros interesses. Paulo fala aqui, meus irmãos, em outras palavras, daqueles cristãos que às vezes estão preocupados mais em observar a vida alheia, o disse-me-disse, a fofoca, a fuxicagem, que muitas vezes, meus irmãos, leva as pessoas a serem e terem atitudes arrogantes, porque no momento em que alguém faz algum comentário, alguma crítica, alguma fofoca, fuxicagem contra outrem, está menosprezando, está muitas vezes censurando, criticando aquele que sofreu aquele comentário, aquela crítica, não sabendo ele que ele também está sujeito e vulnerável a cometer tais fraquezas. Isso é falta de humildade. Alguém se coloca numa posição de legislador, alguém se coloca numa posição de juiz, e é isso que não pode acontecer na vida dos cristãos, nem muito menos da igreja. É bom que a gente faça essa primeira reflexão aqui. Ao invés de você estar falando mal um do outro, criticando, censurando, leve trás, disse-me-disse, você procure realmente ajudar aquele ou aqueles a quem muitas vezes estão sofrendo algum tipo de crítica. Lá no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 29, o escritor sagrado nos diz: não te mexas, não te metas, não te envolvas com quem muito abre os lábios. Porque essas pessoas, elas não têm humildade para realmente cerrar seus lábios, fechar a boca. Ao invés de falar mal uns dos outros, orassem era a melhor coisa que fazia. Então é isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo primeiro. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ponha isso em prática. Mas não levem aquilo que não vai trazer nenhum benefício à vida daqueles que realmente estão na igreja. O título desse estudo de hoje tem como tema a humildade de Cristo como exemplo. E é isso que Paulo fala a partir de agora, nos versículos 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento de Jesus. Tenhais o mesmo sentimento. Meus irmãos, Paulo está dizendo aqui: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo se contentava em ver e tomar conhecimento que os cristãos de Filipos praticavam koinonia, ou seja, comunhão, unidade e amor entre aqueles irmãos da igreja de Filipos. Paulo se alegrou só em tomar conhecimento que eles estavam se exercitando nisso, e isso alegrou o coração de Paulo. Meus irmãos, a gente precisa de aprender que quando nós nos alegramos com alguém que realmente está está se realizando, seja em alguma área da sua vida, você se sente bem,
você se sente até, num certo sentido, alegre. E Paulo estava falando sobre esta alegria do que aqueles cristãos estavam realmente experimentando na igreja de Filipos. A gente, meus irmãos, se alegra quando vê um cristão crescer na fé, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos entristecemos quando vimos notícias: fulano caiu, fulano está em pecado, fulano não vai bem espiritualmente. A gente se entristece com isso. É isso aí. Vamos ficar devendo a continuidade desta palavra que nós ministramos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Mas eu quero, nesses instantes finais, lembrar a toda a sociedade campinense, a toda a comunidade evangélica, que no próximo dia 23 deste mês, sábado próximo, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará realizando um culto em ações de graças pela realização do Ministério do Departamento dos Soldados de Cristo, do qual eu sou capelão. Você que tem um filho ou uma filha e desejar inscrevê-lo para se tornar membro do nosso batalhão, neste sábado compareça, você vai ver o trabalho belíssimo que nós realizamos com muitas crianças, jovens e adolescentes. Portanto, estaremos neste sábado realizando um culto de ações de graças, inclusive contando com a participação de vários batalhões, Pernambuco e também de algumas cidades do nosso estado. Portanto, venha prestigiar. Neste próximo sábado, às 19h30, o Departamento Soldado de Cristo estará promovendo um culto de ações de graça. Nós vamos encerrar ainda ouvindo outra vez o conjunto coral Saracalen e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.